Tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, sou promotor da comarca de Mossoró e venho aqui compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento sobre inteligência artificial aplicada à atividade ministerial. Nós já estamos vendo uma série de engenharia de prompt e conhecimentos que pode facilitar e está consignado no nosso manual de iniciação. E ele está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar, você vai ter acesso, ele está em nuvem, ele está no Drive, você vai ter que ter uma conta Gmail para acessar, mas ele é acessado livremente. Está à disposição, inclusive ele está com links através de um QR Code dessas aulas que a gente está se propondo a fazer. Lembrar que nos primeiros vídeos a gente colocou esse link no QR Code para obter o manual, mas a experiência não foi boa, a gente está colocando na descrição do vídeo. Vamos retomar aqui a nossa aula. Então, hoje nós vamos continuar a ver arquitetura Henry e vamos ver o Notebook LM, que é uma mão na roda. É uma maravilha para aquelas pessoas que trabalham principalmente com processos volumosos e complexos. Veja aí que o colega está soterrado de processo. Ele não faz só análise de PDF, não. Ele faz análise de áudio e de vídeo. Se você, por exemplo, tiver uma oitiva, acontece muito. Então, você está trabalhando num processo de estupro de vulnerável, que a vítima já foi ouvida anteriormente na audiência especial, escuta especial. Então, você vai pegar e você está querendo fazer a alegação final oral naquele momento, e por uma questão de memória, você não participou da primeira audiência, você pode pegar e pedir para fazer um resumo do que foi dito, procurando contradições e, se for o caso, reforçando a tese acusatória. Enfim, ele serve muito para procurar exatamente os trechos em que vai satisfazer a sua pretensão consubstanciada no prompt. Ah, ele opera exclusivamente com as fontes que você colocar lá. Documentos, textos, links. Você pode botar links do YouTube, de algum site. Enfim, ele vai lá e pesquisa o conteúdo. Ele baseado nas fontes, né? Todas as respostas geradas por esse modelo de IA são ancoradas nas fontes. Ele não vai buscar nada externo, ele só vai procurar o que está lá na fonte. Ao lado de cada trecho da resposta, um número com citação aparente. Você vai ver cada trechinho que vai ter, ele vai dizer, tirei da página tal, da fonte tal. Se você juntou mais de um PDF, mais de um áudio, ele vai dizer exatamente onde é que ele tirou. Conversa com os documentos. Então, é muito bom para resumos e perguntas. A ferramenta pode gerar automaticamente resumos de documentos inteiros ou respostas de perguntas específicas em linguagem natural. O que é que a vítima falou? Qual é a qualificação da testemunha? Resumo o que é que a testemunha falou no âmbito da investigação, seja ele civil ou policial, enfim. Transcrição de mídias, uma das funcionalidades mais úteis para a promotoria é a capacidade de transcrever os arquivos de áudio e vídeo. Então, eu sou de um tempo em que a gente ouvia, ia reduzindo a termo, né? Então, quando chegava na fase da alegação final, que era escrita, era mais fácil. Você pegava ali e fazia o resumo. Aí começaram a fazer a captação de vídeos. E hoje já é regra. Praticamente, a gente não faz mais redução de termo. Então, aquele tempo que a gente economizou na audiência, a gente ia desperdiçar vendo o vídeo novamente, escutando tudo. Agora não, agora a gente vai pegar as mídias, vamos colocar lá no Notebook LM, vamos pedir para transcrever ou fazer um resumo sublinhando, destacando as partes que reforçam a tese acusatória. Resumo em áudio, transforma as fontes em uma discussão detalhada, envolvente, cria um podcast, muitas vezes no formato de diálogo entre duas pessoas, muito interessante. Eu me lembro que peguei uma substituição aqui no interior, apesar de morar no interior, existe cidades menores, né? E é, era um júri
e eu precisava conhecer o júri. Eu coloquei no notebook LM e coloquei no meu celular o áudio produzido e fui ouvindo através do Bluetooth do carro. E eu parecia que eu estava ouvindo um programa de rádio, era muito interessante. Ele cria mapas mentais, compreensão rápida do panorama geral, dos principais temas do processo, com relacionamentos à fase estruturando informações, linha do tempo, e gera relatórios. Então, cria relatórios personalizados, visão geral sobre fontes, conclusão inteligente, descritas em um artigo. Então, como é que eu vou criar, na maneira prática, um notebook LM? De maneira prática, você vai lá, Notebook LM, clica em criar novo notebook. Depois você vai aqui, olha, você seleciona a sua fonte, arrasta, coloca aqui, ou vai colocar um link do YouTube, de um site qualquer, copiar um texto, colocar aqui, enfim. Você vai ter, na versão paga, que é aqui do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 300 fontes. Ah, é muito. Realmente é muito, mas, por exemplo, se você quiser fazer, por exemplo, uma pesquisa mais apurada sobre determinado assunto, se você fizer uma coletânea de livros eletrônicos, de jurisprudência, no instante isso daí vai chegar. Mas a versão gratuita é 50. Mas, enfim, a gente está tratando aqui da versão paga. Ah, ele vai estar aqui, olha. Eu quero só destacar, reforçando as aulas anteriores, que eu dividi esse arquivo aqui, tinha 1000 páginas, e eu dividi em dois arquivos de 500 páginas. Então, são duas fontes de 500, mas é o mesmo processo, é o mesmo número, sendo que está numerado 1 e 2 aqui. Tá certo? Muito bem. Continuando, eu joguei esse prompt lá. Forneça um resumo do processo judicial, desde a denúncia, com ênfase nos depoimentos das testemunhas na fase policial, nos laudos periciais e em outros incidentes significativos durante o processo. Adicione também um resumo da defesa prévia do réu, indicando qual o link de acesso da audiência de hoje. Como eu já falei, é muito fácil aqui no Rio Grande do Norte a gente ser escalado para audiência, às vezes no dia, um dia anterior, ou na semana, enfim. Mas ele já vai dar fornecer até o link, quando ele vai olhar, vai pesquisar lá nas intimações qual é o link, a gente não fica dependendo da vara mandar para o WhatsApp para a gente mesmo pesquisar. Então, eu coloquei aqui, ó, adicionei, eu coloquei aqui, adicionei, e ele deu esse resultado aqui. Cada pontinho desse, se você clicar, ele vai dizer exatamente a página que tirou. Um, dois, como aqui é uma imagem, eu não vou clicar, certo? Aqui é um print que eu tirei para agilizar nossa aula aqui. Ó. Olha, a denúncia foi oferecida dia tal. Ele resume de maneira muito fidedigna. Ele praticamente não alucina aqui. Ele não tem aquele problema de criar coisas, porque ele só vai tratar com as ferramentas que você colocar no processo. Olha. Continuando aqui embaixo, olha, porque como eu ampliei para melhor aqui dar no slide, eu não coloco tudo numa página, certo? Hoje, você vê como as coisas evoluem. Antes, se você não salvasse essas observações, se fechasse e abrisse esse notebook LM que você criou com essas duas fontes, que é um único processo, você perdia as informações que ele gerava. Essas informações aqui, hoje não precisa mais. Hoje não precisa mais. Ele já é salvo automaticamente. Então, ele vai gerar aqui, olha, eu pedi para ele gerar, para vocês terem ideia, um resumo de áudio, certo? Eu pedi para ele gerar deste processo que nós estamos trabalhando, um resumo de áudio, e eu estou à disposição de vocês aqui. Ó. Basta você apontar com sua câmera esse QR Code, que você vai ouvir exatamente a natureza, tudo desse processo como se fosse um programa de rádio. É interessante que as pessoas têm alguns até cacoetes de fala, é muito interessante, muito envolvente. Né? Ah, então, importante agora a gente saber trabalhar com o melhor dos dois mundos. Então, a gente vai usar o Notebook LM para extrair, analisar e extrair dados brutos, factuais, verificáveis dos autos, inquérito, depoimento e laudo, pegando esses dados factuais verificados, que é o output,
do Notebook LM, quer dizer, o que eu tirei, que eu extraí de lá, e vou fazer um input no Gemini, migrando. A partir desse contexto seguro e ancorado, o Gemini realiza sua capacidade de redação, raciocínio criativo para elaborar a minuta da denúncia, parecer, pressa processual complexa. Então, você vai fazer uma análise no Notebook LM e vai jogar os dados no Gemini. Pode o processo, mas aqueles dados vai servir de ancoragem. Ele vai evitar, não vai anular de tudo, mas vai evitar muito a alucinação, certo? Então, tem a imersão, o promotor carrega um inquérito policial, laudos, transcrições, depoimentos e outros documentos no Notebook LM. Aqui ele faz perguntas para entender o caso, cria uma linha de tempo dos eventos, compare os depoimentos da vítima e da testemunha X sobre o dia do crime, liste todas as provas materiais acarreadas. O objetivo é construir uma compreensão sólida e factual do caso, baseado exclusivamente nas fontes fornecidas. Ponto. Feito isso, ele vai lhe dar uma resposta. Quando ele der a resposta, aí você, como promotor de justiça, como promotor, utiliza o poder do Gemini para redigir a minuta da denúncia, promoção de arquivamento, análise de um acordo de não persecução penal, qualquer outra peça. Pode ser da área civil, de improbidade administrativa, ou mesmo uma atividade administrativa rotineira lá da sua promotoria. Nessa fase, a capacidade do Gemini de estruturar o texto de forma lógica, aplicar um estilo de escrita formal e utilizar seu conhecimento jurídico geral, sempre com verificação para formatar a peça, é mais valiosa. Por quê? Porque ele vai estar ancorado nas informações que eu já extraí através do Notebook LM. Ele está tudo integrado. Então, trouxe aqui alguns exemplos para gente. Então, vamos lá. Então, a preparação de audiência. A gente pode dar o nome aqui, apoio de audiência de instrução e alegações finais. A persona atue como promotor de justiça, especialista em direito penal, processo penal, ajusta o tom, o vocabulário, a perspectiva da IA para o contexto jurídico acusatório. O objetivo, fornecer uma estratégia probatória e subsídio para alegações finais orais, direcionando todo o processo de geração de um resultado prático finalístico. Então, você tem que ser objetivo. Eu quero provas para as alegações finais. Então, a estrutura da resposta, os outputs, então, o prompt detalha exatamente o que deve ser entregue. Então, resumo da ação penal, relatório processual, extração dos dados principais, extração dos principais marcos processuais, data da denúncia, recebimento seu recebimento, a citação, formando um relatório pronto para ser usado nas alegações finais, fatos principais em disputa, identificação dos pontos controvertidos, que devem ser o foco da produção das provas na audiência, matriz do fato, prova, tese, uma tabela analítica que cruza cada enunciado fato com as provas existentes e a tese do Ministério Público, permitindo visualizar rapidamente lacunas e convergências probatórias. Muito bem. Quando você tem isso, então vai teoria do caso e linhas de defesa possíveis, é o que você vai pedindo lá para o Notebook LM. Uma análise da tese acusatória e, crucialmente, uma antecipação dos possíveis argumentos da defesa, preparando o promotor para uma contra-argumentação. Roteiro de perguntas, sugestões de perguntas estruturadas, abertas, fechadas, de confronto para cada testemunha, vítima e acusado, com base nos seus depoimentos prévios na fase policial, e análise de antecedentes e checklist. Então, uma organização clara dos antecedentes criminais do réu e uma lista de verificação com os pontos a serem conferidos antes da audiência. Isso daí vai lhe preparar para a audiência, certo? Ciente de decisão judicial. Você vai chegar lá no seu Notebook LM e vai dizer: atue como assessor jurídico sênior do Ministério Público com profunda especialização em direito processual penal, teoria da argumentação jurídica e análise crítica da decisão judiciais. Sua mentalidade é de um estrategista de recurso, focado em identificar metodicamente falhas, viés e erros judiciais para construir uma apelação robusta. Contexto.
eu sou um promotor e estou preparando um recurso contra uma sentença judicial. Você diz o que você é e você diz o que é que ele quer que atue, né? Exemplo, absolutória, desclassificatória, que considero flagrantemente contrários à prova dos autos e da tese defendida pelo Ministério Público. Sua tarefa é gerar um relatório analítico detalhado, quer dizer, você não vai pegar a peça final, você vai pegar o relatório, decifrando a sentença, a análise gerada pela IA, com base estritamente nos documentos fornecidos. Este relatório deve dissecar a decisão judicial, confrontá-la com a tese do Ministério Público e as provas, identificar a vulnerabilidade lógica e jurídica para fundamentar meu recurso. Certo. O formato. Você deve organizar sua análise exatamente nas 5 sessões a seguir, seguindo as diretrizes de cada um. 1. Fundamentos da decisão. Extrai o resumo do pilar argumentativo centrais da decisão judicial, identifica o fundamento principal, transcreva os trechos mais relevantes da sentença que sustenta essa conclusão. Confronto direto. Tese do Ministério Público versus tese da Judiciária. Crie um contraponto claro, mostrando onde a decisão divergiu especificamente da tese ministerial. Liste objetivamente os elementos de prova ignorados ou subvalorizados pelo juiz, laudo psicológico X, depoimento da conselheira tutelar Y, que não receberam o devido peso na fundamentação. Conclusão: reiteração do pedido de reforma. Ponto 3. Estuda um prompt. Análise de raciocínio judicial subjacente. Você poder botar aqui um hashtag, certo? Vai além do que está explícito na sentença. Decifre as premissas implícitas e explícitas, as inferências e os possíveis saltos lógicos do raciocínio do julgador. Realize uma análise crítica dessa lógica, por exemplo. Contrariedades em pontos secundários do depoimento da vítima foram usados para invalidar a totalidade do relato, ignorando a jurisprudência sobre o depoimento da vítima em crimes sexuais. Catálogo de erros e falácias e vieses. Organize e classifique as falhas lógicas e jurídicas identificadas na decisão. Aponte especificamente se houver erro injudicando, erro na valoração da prova, falácia argumentativa e viés argumentativo. Quinta, estruturação dos argumentos e técnica persuasiva. Com base nas falhas identificadas, sugira uma estrutura lógica para a argumentação do recurso. Recomendo o uso de técnicas de redação persuasiva para atacar os pontos fracos da sentença, como um método crack. Conclusão, afirmação principal, regra, norma jurídica e jurisprudência aplicável, aplicação, demonstração de como a regra se aplica ao caso, usando os fatos e as provas ignoradas, e conclusão, reiteração do pedido de reforma. Então, tudo isso daqui, olha, aí, o objetivo final é me fornecer um raio-x completo da sentença, identificando todas as suas vulnerabilidades. Este relatório será a minha principal ferramenta para construir um recurso de apelação tecnicamente impecável, persuasivo e focado cirurgicamente nos erros da decisão, visando uma reforma pelo tribunal. Vamos botar alguns prompts de restrição. Então, veja, fidedignidade absoluta. Não invente fatos ou informações. Toda análise deve ser estritamente baseada e referenciada nos documentos fornecidos, tese do Ministério Público, sentença e prova. Mesmo assim, mesmo você botando, é muito difícil ele não criar. Você tem que ter muito cuidado, por isso que tem que ter auditoria humana, mas isso não invalida a importância desse modelo de inteligência artificial, tá certo? Tom. Mantenha o tom técnico, jurídico, objetivo, analítico e assertivo. É muito importante botar isso, porque senão ele vai para o informalismo. Até ele conhecer, por exemplo, ele ficar bem treinado, aí ele não precisa tanto esse tom, não, porque vai entender já a sua maneira de escrita, tá certo? O foco. Concentre-se no processo de raciocínio do juiz, o como ele decidiu, não apenas no resultado, o que ele decidiu. A seção 3 é a mais crítica. Clareza,
ou citações diretas dos documentos para exemplificar cada folha ou ponto de análise. Então, a gente vê aqui a utilidade complementar entre o Notebook LM, que ele vai produzir esse documento, no nosso exemplo aqui, que vai fundamentar nosso recurso, nossa insurgência, e ele vai redigir. Então, por que a gente não faz direto no Gemini? Porque há uma fidedignidade muito maior do que se produz no Notebook LM. E é muito importante que a gente preze por isso. Então, é o que nós tínhamos para hoje. Próximo encontro nós vamos fazer o, o Gens. Ele é uma espécie de robô e vai ajudar muito aos serviços, aos trabalhos repetitivos das nossas unidades. Se ele não tiver, mas sempre vai ter algum trabalho ou outro mais repetitivo. Então, muito obrigado. Estimulo aos que ainda não obteram. Pega aqui no link nosso manual, valendo, complementando com as aulas, tá bom? Lembrar que isso daqui não é um instrumento definitivo de aprendizagem, apenas o começo, tá bom? Muito obrigado.